Editora Permanência apresenta Memórias da Irmã Lúcia. Segunda memória. Jesus, Maria, José. Vontade de Deus, tu és o meu paraíso. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, aqui estou, com a pena na mão, para fazer a vontade do meu Deus. E porque não é outro o meu fim, começo com a máxima que a minha santa fundadora me deixou em herança e que eu, no decorrer deste escrito, a sua imitação, repetirei muitas vezes. Vontade de Deus, tu és o meu paraíso. Deixai-me, excelentíssimo Senhor, penetrar-me bem de todo o sentido desta máxima, para que nos momentos em que a repugnância ou o amor ao meu segredo me quiser fazer deixar ainda alguma coisa oculta, ela seja a minha norma e a minha guia. Tinha vontade de perguntar para que irá servir este escrito feito por mim, que nem sequer a caligrafia sei fazer capazmente. Mas não pergunto nada. Sei que a perfeição da obediência não pergunta razões. Bastam-me as palavras de Vossa Excelência Reverendíssima, que me dizem que é para a glória da Nossa Santíssima Mãe do Céu. Na certeza, pois, de que assim seja, imploro a bênção e a proteção do seu coração imaculado, e humildemente prostrada a seus pés, sirvo-me das suas santíssimas palavras para falar ao meu Deus. Eis aqui a última das vossas escravas, ó meu Deus, que numa plena submissão à vossa vontade santíssima, vem rasgar o véu do seu segredo e deixar ver a história de Fátima tal qual ela é. Não terei mais o gosto de saborear só contigo os segredos do teu amor, mas para o futuro, outros cantarão comigo as grandezas da tua misericórdia. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, o Senhor pôs os olhos na baixeza da sua serva, eis porque os povos cantarão as grandezas da sua misericórdia. Parece-me, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, que o nosso bom Deus se dignou favorecer-me com o uso da razão, muito criancinha ainda. Lembro-me de ter consciência dos meus atos desde o colo materno. Lembro-me de ser embalada e de adormecer ao som de vários cantos, e como era a mais nova de 5 meninas e um menino, que Nosso Senhor concedeu a meus pais, lembro-me de haver entre eles várias contendas, por todos quererem ter-me em seus braços e entreter-se comigo. Em estes casos, para que nenhum ficasse vitorioso, minha mãe tirava-me das suas mãos. E se ela pelos seus afazeres não podia, entregava-me a meu pai, que por sua vez me cobria de mimos e carícias. A primeira coisa que aprendi foi a Ave Maria, porque minha mãe tinha por costume ter-me em seus braços enquanto ensinava minha irmã Carolina, que me seguia em idade, tendo mais 5 anos que eu. Minhas 2 irmãs mais velhas eram já grandes, e minha mãe, como eu era um papagaio que tudo repetia, gostava que elas me levassem a todos os sítios onde iam. Elas eram, como se dizia na minha terra, as cabeças da mocidade. E não havia festa nem dança onde elas não fossem. Carnaval, São João, Natal, era fixo, tinha que haver baile. Além disso, havia a vindima, e na apanha da azeitona havia dança quase todos os dias. Nas festas principais da freguesia, como a do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio, etc., havia sempre à noite a rifa dos bolos e o baile não faltava. Éramos ainda convidadas para quase todas as bodas que se celebravam nos lugares circunvizinhos, porque minha mãe, quando não era convidada para madrinha, era chamada para cozinheira. Em estas bodas, o baile durava desde que acabava o banquete até o outro dia pela manhã. Minhas irmãs, como tinham que ter-me sempre a seu lado, esmeravam-se tanto em enfeitar-me como a elas mesmas. E como uma era costureira, não me faltava já o traje mais elegante usado pelas camponesas da minha terra em aquele tempo. A saia preguiada, o cinto de verniz, o lenço de cachenê com as pontas caídas para trás e o chapéu com as suas contas douradas e as penas de várias cores. Parecia por vezes mais bem que vestia uma boneca que uma criança.
Nos bailes, punham-me em cima de uma arca ou de uma outra coisa alta, para não ser pisada pelos assistentes e onde devia entoar vários cantos ao som da guitarra ou da harmônica. Para isto, minhas irmãs ensaiavam-me, assim como para bailar algumas valsas quando faltasse algum par, o que eu desempenhava com uma destreza única, atraindo assim as atenções e os aplausos dos assistentes. Nem me faltavam prêmios e dádivas de alguns que queriam dar gosto a minhas irmãs. Aos domingos, pela tarde, toda esta mocidade se juntava no nosso pátio. No verão, à sombra de 3 grandes figueiras, e no inverno, numa alpendurada que tínhamos no sítio, onde está agora a casa de minha irmã Maria, para aí passarem a tarde jogando e conversando com minhas irmãs. Na Páscoa, era aí que se fazia a rifa das amêndoas, calhando-me a maior parte das rifas, porque alguns assim o faziam de propósito, para se tornarem agradáveis. Minha mãe passava estas tardes sentada à porta da cozinha que dava para o pátio, donde podia ver o que se passava, umas vezes com um livro na mão, lendo, outras falando com alguma das minhas tias ou vizinhas que viviam junto dela. Conservava sempre a sua seriedade habitual, e todos sabiam que o que ela dissesse era como uma escritura e que era preciso obedecer-lhe sem demora. Nunca vi que diante dela se atrevesse alguém a dizer alguma palavra menos respeitosa ou com menos consideração. Era dito ordinário entre aquela gente que minha mãe valia mais que todas as filhas. Lembro-me de ouvir dizer várias vezes a minha mãe: "Não sei que gosto esta gente possa ter em andar falando pelas casas dos outros. Para mim não há nada que chegue a uma leitura sossegadinha em minha casa. Estes livros trazem coisas tão bonitas. E as vidas dos santos, que beleza!" Parece-me que já disse a Vossa Excelência Reverendíssima como passava os dias da semana rodeada das crianças do nosso lugar, que as mães, para ir para os campos, pediam a minha para as deixar junto de mim. Também me parece que no escrito que enviei a Vossa Excelência Reverendíssima sobre a minha prima, dizia quais as minhas brincadeiras e entretenimentos. Por agora não me detenho com isso. Assim, embalada em mimos e carícias, cheguei aos meus 6 anos. E para dizer a verdade, o mundo começava a sorrir-me e, sobretudo, a paixão pelo baile ia lançando em meu pobre coração fundas raízes. E confesso que, se o nosso bom Deus não tem usado para comigo da sua misericórdia especial, por aí o demônio ter-me-ia perdido. Se não me engano, também já disse a Vossa Excelência no mesmo escrito, como minha mãe tinha por costume ensinar a doutrina aos seus filhinhos nas horas da sesta durante o verão. No inverno, a nossa lição era à noite, ao serão, depois da ceia, na lareira, enquanto assávamos e comíamos as castanhas e as bolotas doces. Aproximava-se, pois, o dia em que o senhor prior tinha destinado fizessem a sua primeira comunhão solene as crianças da freguesia. Minha mãe pensou, pois, que em vistas da sua filhinha saber a doutrina e de já ter completado os 6 anos, poderia talvez fazer já a sua primeira comunhão. Com este intento, mandou-me, com minha irmã Carolina, assistir à explicação da doutrina, que, como preparação para esse dia, fazia o senhor prior às crianças. Lá ia, pois, radiante de alegria, na esperança de em breve receber pela primeira vez o meu Deus. Sua Reverência fazia suas explicações sentado em uma cadeira que estava sobre um estrado. Chamava-me para junto de si e, quando alguma criança não sabia responder às suas perguntas, para as envergonhar, mandava-me dizer a mim. Chegou, pois, a véspera do grande dia e Sua Reverência mandou ir à igreja todas as crianças da parte da manhã para dizer definitivamente quais as que comungavam. Qual não foi o meu desgosto quando Sua Reverência me chama para junto de si e, acariciando-me, me diz que tinha de esperar pelos 7 anos. Comecei logo a chorar e, como se estivesse junto de minha mãe, reclinei a cabeça soluçando nos seus joelhos. Estava em esta atitude quando entra na igreja um sacerdote que Sua Reverência havia mandado vir de fora para o ajudar nas confissões. Sua Reverência perguntou o motivo das minhas lágrimas e, ao ser informado, levou-me para a sacristia, examinou-me a respeito da doutrina e do mistério da Eucaristia e depois trouxe-me pela mão junto do senhor prior e diz: "Padre Pena, Vossa Reverência pode deixar esta pequena comungar. Ela entende melhor o que faz que muitos desses." "Mas só tem 6 anos?" retorquiu o bom pároco. "Não importa. Essa responsabilidade, se Vossa Reverência quer, tomo-a eu." "Pois bem," me disse o bom pároco, "vai dizer à tua mãe que sim,
e fazes amanhã a tua primeira comunhão. A minha alegria não tem explicação. Lá fui, batendo as palmas de contente, correndo todo o caminho, dar a boa nova à minha mãe, que começou logo a preparar-me para de tarde me levar a confessar-me. Ao chegar à igreja, disse à minha mãe que me queria confessar a esse sacerdote de fora. Sua reverência estava confessando na sacristia, sentado em uma cadeira. Minha mãe ajoelhou-se e pôs ao pé da porta, no altar-mor, junto das outras mulheres que estavam esperando a vez dos seus filhinhos. Aí, diante do Santíssimo, foi-me fazendo as suas últimas recomendações. E quando chegou a minha vez, lá fui ajoelhar aos pés do nosso bom Deus, ali representado pelo seu ministro, a implorar o perdão dos meus pecados. Quando terminei, vi que toda a gente se ria. Minha mãe chama-me e diz: Minha filha, não sabes que a confissão se faz baixinho, que é um segredo? Toda a gente te ouviu. Só no fim disseste uma coisa que ninguém soube o que foi. No caminho para casa, minha mãe fez várias tentativas para ver se descobria o que ela chamava o segredo da minha confissão, mas não obteve mais que um profundo silêncio. Vou, pois, descobrir agora o segredo da minha primeira confissão. O bom sacerdote, depois de me ter ouvido, disse-me estas breves palavras: Minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo. Guarde-a para sempre pura, para que ele possa continuar nela a sua ação divina. Ao ouvir estas palavras, senti-me penetrada de respeito pelo meu íntimo e perguntei ao bom confessor como devia fazer. De joelhos aí aos pés de Nossa Senhora, peça-lhe com muita confiança que tome conta do seu coração, que o prepare para receber amanhã dignamente o seu querido filho e que o guarde para ele só. Havia na igreja mais que uma imagem de Nossa Senhora, mas como minhas irmãs arranjavam o altar de Nossa Senhora do Rosário, estava por isso habituada a rezar diante dessa, e por isso lá fui também dessa vez. Pedi-lhe, pois, com todo o ardor de que fui capaz, que guardasse para Deus só o meu pobre coração. Ao repetir várias vezes esta humilde súplica, com os olhos fitos na imagem, pareceu-me que ela se sorria e que com um olhar e gesto de bondade me dizia que sim. Fiquei tão inundada de gozo que a custo consegui articular palavra. Minhas irmãs ficaram essa noite trabalhando para me fazer o vestido branco e a grinalda de flores. Eu, com alegria, não podia dormir, e as horas não havia maneira de passarem. Levantava-me, pois, constantemente, para ir junto delas perguntar-lhes se ainda não era dia, se me queriam provar o vestido, a grinalda, etc. Amanheceu, por fim, o feliz dia, mas às 9 horas, quanto tardaram! Já vestida com meu vestido branco, minha irmã Maria levou-me à cozinha para eu pedir perdão a meus pais, beijar-lhes a mão e pedir-lhes a bênção. Terminada a cerimônia, minha mãe fez-me as últimas recomendações. Disse-me o que queria que eu pedisse a Nosso Senhor quando o tivesse em meu peito e despediu-me com estas palavras: Sobretudo, pede a Nosso Senhor que te faça uma santa. Palavras que se me gravaram tão indeléveis no coração que foram as primeiras que disse a Nosso Senhor logo que o recebi. E ainda hoje me parece ouvir o eco da voz de minha mãe a repetir, mas lá fui, caminho da igreja, com minhas irmãs. E para não me manchar com o pó do caminho, levou-me ao colo meu irmão. Logo que cheguei à igreja, corri aos pés do altar de Nossa Senhora a renovar o meu pedido. Aí me fiquei na contemplação do sorriso de ontem, até que minhas irmãs me foram buscar para me colocar no lugar que me estava destinado. As crianças eram muitas. Formavam 4 filas desde o fundo da igreja até a balaustrada, 2 de meninos e 2 de meninas. Como eu era mais pequenina, calhou-me ficar junto dos anjos, no degrau da balaustrada. Começou a missa cantada, e à maneira que o momento se aproximava, o coração batia mais apressado, na expectativa da visita de um grande Deus que ia descer do céu para se unir à minha pobre alma. O senhor prior desceu por entre as filas a distribuir o pão dos anjos. Tive a sorte de ser a primeira. Quando o sacerdote descia os degraus do altar, o coração parecia querer sair-me do peito. Mas logo que pousou em meus lábios a hóstia divina, senti uma serenidade e uma paz inalterável. Senti que me invadia uma atmosfera tão sobrenatural
que a presença do nosso bom Deus se me tornava tão sensível, como se o visse e ouvisse com os sentidos corporais. Dirigi-lhe então as minhas súplicas. Senhor, fazei-me uma santa, guardai o meu coração sempre puro, para ti só. Aqui pareceu-me que o nosso bom Deus me disse no fundo do meu coração estas distintas palavras. A graça que hoje te é concedida permanecerá viva em tua alma, produzindo frutos de vida eterna. Sentia-me de tal forma transformada em Deus. Quando terminou a função religiosa, que era quase a 1h da tarde, por os sacerdotes de fora terem tardado em vir, e com o sermão e renovação das promessas do batismo, minha mãe foi, pois, buscar-me aflita, julgando-me a cair de fraqueza. Mas eu sentia-me tão saciada com o pão dos anjos que me foi impossível por então tomar alimento algum. Perdi desde então o gosto e atrativo que começava a sentir pelas coisas do mundo, e só me sentia bem em algum lugar solitário, onde pudesse só recordar as delícias da minha primeira comunhão. Este retiro conseguia-o poucas vezes, porque além de ser encarregada da guarda das crianças que as vizinhas nos confiavam, como já disse a Vossa Excelência Reverendíssima, minha mãe costumava também fazer por ali como que de enfermeira. Vinham consultar o seu parecer quando tinham alguma coisa de menor importância e pediam-lhe para ir às suas casas quando o doente não podia sair. Ela passava então os dias e às vezes as noites em casa dos doentes. E se as doenças se prolongavam e o estado dos enfermos assim o exigia, mandava as minhas irmãs passar também algumas noites junto deles, para que os membros das famílias pudessem descansar. E se o enfermo era alguma mãe de família que tivesse crianças, cujo barulho que fizessem estorvasse a doente, trazia essas crianças para nossa casa e eu era a encarregada de as entreter. Distraía-as, então, ensinando-as a dobar, com o desandar da dobadoura, com o rolar do caneleiro, com os movimentos do sarilho a formar as meadas e a guiar os novelos na ordideira. Disto tínhamos sempre muito que fazer, porque, por ordinário, havia sempre em nossa casa várias raparigas de fora, que vinham aprender a tecedeiras ou costureiras. Estas raparigas, pelo regular, ficavam testemunhando sempre um grande afeto pela nossa família e costumavam dizer que os melhores dias da sua vida tinham sido os que tinham passado em nossa casa. Como minhas irmãs, em algumas épocas do ano, tinham que durante o dia trabalhar no campo, teciam e costuravam ao serão. Depois da ceia e da reza que se lhe seguia, entoada por meu pai, começava-se a trabalhar. Todos tinham que fazer. Minha irmã Maria ia para o tear. Meu pai enchia-lhes as canelas. A Teresa e a Glória iam para a costura. Minha mãe fiava. A Carolina e eu, depois de arrumar a cozinha, éramos empregadas a tirar alinhavos, pregar botões, etc. Meu irmão, para espalhar-nos o sono, tocava a harmônica, ao som da qual cantávamos várias coisas. Os vizinhos vinham, não poucas vezes, fazer-nos companhia e costumavam dizer que, apesar de não os deixarmos dormir, se sentiam alegres e lhes passavam todas as arrelias com ouvirem a festa que nós fazíamos. A várias mulheres ouvi dizerem à minha mãe: "Que feliz que tu és! Que encanto de filhos que nosso Senhor te deu!" Tínhamos ainda no seu tempo as escamisadas ao luar. Sentava-me então no cimo do Monte do Milho e era encarregada de dar a todos os assistentes o abraço chi, quando aparecia alguma espiga carocha. Não sei se os fatos que acabo há pouco de contar da minha primeira comunhão foram uma realidade ou uma ilusão de criança. O que eu sei é que eles tiveram sempre e têm ainda hoje uma grande influência na união da minha alma com Deus. Nem sei também para que estou a contar a Vossa Excelência todas estas coisas da vida de família, mas é Deus que assim me inspira. Ele sabe o motivo por que o faz. É talvez para que Vossa Excelência Reverendíssima possa ver quanto me devia ser sensível o sofrimento que o bom Deus me vai pedir, depois de ter sido tão amimada. E como Vossa Excelência me manda dizer todos os sofrimentos que Nosso Senhor me pediu e graças que se dignou por misericórdia conceder-me, parece que assim me dá mais jeito a dizê-las, tal qual como elas se passaram. Ademais, fico descansada, porque sei que Vossa Excelência Reverendíssima mete no fogão tudo aquilo que vir que não tem utilidade,
para a glória de Deus e de Maria Santíssima.